Saiu aqui agora, né? Dia 12/11/2026. Saiu o dividendo de janeiro de 2026. Agora esse dividendo é o valor cheio já, né? De toda a receita do IRDM. Porque o mês passado foi proporcional. Se a gente dá uma olhada aqui, ó. Ele nem atualizou aqui ainda. Aqui ele tá em dezembro de 2026. Mas só que já saiu aqui de janeiro, ó. Dezembro foi de 84 centavos. E agora no dia 19 de janeiro de 2006, quem tem cotas desse fundo, né, vai receber 89 centavos por cota. Tinha o IRDM na minha carteira, né? Aí agora ele foi incorporado pelo IRIM. Aí eu recebi também a amortização de mais de 3 mil reais. Aí esse valor eu investi em outro fundo imobiliário. O fundo está cotado a R$ 69. Está distribuindo yield de 12 meses de 12,88%. P sobre VP de 0,82, quer dizer que está 18% abaixo do seu valor patrimonial. Liquidez diária de 5 milhões, porque foi incorporado, né? Agora a liquidez diária é bem alta, bem tranquilo de comprar e vender a cota desse fundo. Variação de 2 meses de 23,10%. Comentado com vocês. Aqui ainda não foi atualizado aqui no Investidor 10, né? Só tem o de dezembro, mas aqui já saiu aqui, ó, na parte de baixo. O dividendo de janeiro de 2026, que vai ser de 89 centavos por cota. Relatório de novembro de 2025. O William pagou 84 centavos por cota em novembro, mas esse número não mostra ainda o verdadeiro potencial do fundo, né? Porque, como eu já mostrei para vocês, ele entregou em janeiro um valor bem mais alto, né? Hoje eu vou te explicar o que realmente aconteceu após a incorporação do IRDM. Quais são os riscos escondidos e o que esperar, né, dos próximos rendimentos. Novembro foi um mês bem atípico, né, para o IRIM 11. O fundo passou por uma grande reestruturação, incorporando parte dos ativos do IRDM 11. Mas isso aconteceu somente a partir de 18 de novembro. Ou seja, o resultado divulgado não reflete ainda a nova carteira completa. O resultado total do fundo em novembro foi de aproximadamente 21 milhões, o que equivale a 57 centavos por cota, já considerando o novo número de cotas. Mas atenção, né? O rendimento distribuído de 84 centavos por cota, esse valor veio somente da carteira original do IRIM 11. Na prática, os novos ativos ainda não contribuíram plenamente para os rendimentos, né? Aqui é um ponto muito importante, que muita gente comenta. O fundo formou uma reserva de 7,9 milhões, que será integralmente distribuída no próximo pagamento. Isso representa cerca de 22 centavos por cota, funcionando como um colchão para os próximos rendimentos. Outro fator que pesou negativamente foi o IPCA. Em outubro, o IPCA foi de apenas 0,09% e em novembro 0,18%, o menor novembro em 7 anos. Como quase 70% da carteira é IPCA+, isso reduz temporariamente a correção monetária dos CRIs. Hoje o IRIM está bem diversificado, separado em energia, shopping, logística, loteamento e outros setores. Existem também ativos problemáticos, sim, né? Mas nenhum com peso suficiente para comprometer o fundo. Todos estão em processo de execução, reestruturação ou negociação, e grande parte desse risco já está precificado, cada desvalorização das cotas, né? Olha só agora a carteira de ativos, né, do fundo. Tem esse FI XP Industrial, que tem a sua maior representatividade aqui, né, que é o logístico. 87.407.000, né, que representa o PL 2,95% do PL. A IPCA mais 9,14%. E data de vencimento para o dia 30/9/2036, bem longo. Agora o fundo tem uma diversificação enorme aqui de ativos, né? Essa é a primeira página.
Tem o Açaí 2, o MRV, a IPCA mais 9,52. Então são vários ativos aqui, ó. Não vou entrar em detalhes todos aqui, que são muitos ativos. Essa parte também continua, mas com menor relevância. Aqui também ainda tem mais ativos aqui. É bom vocês... eu vou deixar na descrição abaixo o link do relatório gerencial. Para vocês darem com uma olhada com mais calma aqui, né? Essa lista de certificado de recebíveis imobiliários. O que é mais interessante aqui, que a gente dá uma olhada aqui, né? A carteira de fundos imobiliários. Porque quando o IRDM foi incorporado pelo IRIM, ele foi incorporado pelo valor patrimonial, né, do IRDM. Mas só que os ativos do fundo praticamente foram vendidos no valor da cotação a mercado da época, né? A gente dá uma olhada agora. Ó, esse HCTR, eles pagaram mais de R$ 100. Agora o custo médio deles é de R$ 31,88. Então vai ficar bem mais fácil do fundo imobiliário aqui, né? Desfazer de alguns fundos imobiliários problemáticos, porque eles já pegaram, eles adquiriram esses fundos imobiliários aí problemáticos aí com um valor de custo médio bem interessante, na Bacia das Almas aí, né? E se subir um pouco aí, eles conseguem desfazer já com lucro. Por isso eu acredito que muitos fundos imobiliários aqui, eles vão conseguir vender, fazer o giro e aumentar também a sua receita e, consequentemente, o seu dividendo mensal. Aqui o HCTR a gente falou, o VSLH 2,35, bem baixo. O VPPR aqui, ó, também, nossa, tá com custo médio bem baixo agora. O TORD a 2,26. Vamos dar uma olhadinha quanto que está cotado agora esses fundos? Vamos dar uma olhada nesses fundos mais problemáticos aqui, né? Vamos ver o DEVA 11. Aqui é o preço médio de 28,50. Mas só que está cotado a 26,10. Tá desvalorizado. Eu vou ter que esperar subir aqui, né, para estar positivo, para poder vender com lucro. Vamos dar uma olhada no outro aqui. Vamos ver aqui o HCTR. HCTR 11. Está cotado a R$ 21,68. Ele está com... Mesmo assim, mesmo com esse custo médio que ele despencou aqui, ó, para 31,88, ainda ele está no prejuízo, né? Porque está cotado a 21,68. Vamos dar uma olhada no outro. Vamos dar uma olhada aqui no VSLH 11. VSLH 11 a 2,16. Tá abaixo aqui, ó. E o custo médio dele é de 2,35, né? Então, muitos fundos aqui ainda estão levando fumo, né? Mesmo com o custo médio bem baixo, né? Por causa da incorporação. Mas vamos aguardar para ver a movimentação do fundo, né? Para ver como que eles vão vender esses fundos imobiliários aqui, ó. Mas eu acredito que com a queda da taxa Selic aqui, esses fundos imobiliários vão se valorizar. E o IRIM que o IRIM possa vender esses ativos aqui com certeza no lucro, né? Daqui para frente. Vou comentar aqui nesses CRIs aqui, né? Que foi incorporado, né? Do IRDM para o IRIM. Os mais problemáticos e com risco de crédito, ele tem uma taxa maior, né? Ó, esse BR Distribuidora, ele tá com problema também, né? No pagamento.
e está IPCA mais 84,66%. Se você observar aqui, ó, todos que estão com problemas, está com essa taxa. Quanto maior o risco, maior a taxa, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. BR Distribuidora, 0,7%, está inadimplente. O devedor entrou em um período de arbitragem para resilição do contrato de aluguel atípico. O Starbucks também aqui, ó, que representa 0,3% do PL, a CDI mais 21,56%, está com problema inadimplente, porque entrou com uma recuperação judicial, né? Vai saber quando vai receber. Por isso ele aumenta essas taxas. Quanto mais perigoso, mais risco de crédito, maior a taxa. Mas de repente eles começaram a pagar parcelas, o juiz falou assim, ah, você tem que pagar. O fundo imobiliário começar a pagar de repente, e essa taxa na marcação ao mercado cair, o fundo pode vender esses CRIs com lucros. Né? Então, vamos ver como o fundo vai agir, se eles vão vender no prejuízo mesmo para desfazer desses CRIs problemáticos e comprar outros CRIs mais saudáveis. Vamos ver como o fundo vai proceder, né, daqui para frente com esses CRIs problemáticos. 79,27% é de CRIs, 18,24% é de fundos imobiliários, eles têm imóveis na carteira também de 1,08%, fundos imobiliários, caixa e LCI, ativos de liquidez. Né? A maior parte da carteira é o CRI indexado ao IPCA, com uma taxa bem interessante, 10,25%, taxa média anual, que representa 69,41% do patrimônio líquido. Aí tem os fundos imobiliários e imóveis, que representa 18,24%, CDI 5,83%, por isso eu falei, né, esse fundo é muito sensível ao IPCA, à inflação. E em novembro foram realizados a venda desses fundos imobiliários, GSF 11, que teve um ganho de capital de 33 mil, e o ALZC 11, com um ganho de capital de 87 mil. E aqui são os CRIs problemáticos, né? Tem esse Alta Vista, o Biwick, esse BR Distribuidora, são vários aqui, ó. Mas que representa muito pouco ali, ó, do seu PL, né? 1,89, 0,06, 0,23. E esses dois aqui, ó, Gramado Parques e esses dois Gramado Parques GPK e Termas Resort, se eu não me engano, tem na carteira também do HCTR e do VSLH. E o fundo tem esses fundos imobiliários na sua carteira de fundos imobiliários. Para acabar, né? Veio maior aqui, né? Porque teve a integração parcial do IRDM. Aí a partir de dezembro vai ser na totalidade, né? Com a inclusão de todos os ativos, a receita de todos os ativos do IRDM. E em novembro o fundo não negociou nenhum CRI, né? E fundo imobiliário, venderam alguns CRIs aqui com lucro de 3.653.000. Eles não têm nada investido em LCI, tem um caixa aqui de 282 milhões. E o número de cotas antes da integração, antes da incorporação, né, era de 1.920.000 e agora passou a, depois da integralização, ficou acima de 35 milhões de cotas. Então, cresceu bastante nesse fundo imobiliário. Pontos positivos do IRIM 11. Reestruturação melhorou a diversificação e a qualidade. Tem uma reserva forte de 22 centavos por cota para os próximos rendimentos. Alta exposição IPCA+, 69%, né, do PL, com taxa real bem elevada. Gestão ativa, reciclando ativos e buscando mais liquidez. Fundo praticamente 100% alocado. Pontos de atenção.
novembro não é referência de resultado recorrente, né? Lembrando que novembro foi um resultado parcial, entrou um resultado parcial do IRDM. E o IPCA baixo reduz rendimento no curto prazo. Existem CRIs estressados em reestruturação e inadimplentes. Os rendimentos podem oscilar mês a mês. O fundo exige acompanhamento mais próximo desses ativos, porque como ele incorporou alguns ativos do IRDM, alguns ativos problemáticos, né? Então a gente tem que ficar de olho como que o gestor vai vender esses ativos, né? Eles vão vender com lucros, eles vão vender no prejuízo mesmo agora para comprar ativos melhores. Por isso a gente tem que acompanhar de perto a movimentação do gestor. E é isso que eu queria falar com vocês, galera. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!